Mineração contamina águas dos principais rios do Brasil. Queimadas devastam fauna e flora em várias regiões do país. O Brasil registra recorde histórico de desmatamento. Manual de sobrevivência. Oi gente, eu sou a Gabi Brasília, ativista socioambiental, e esse é o Manual de Sobrevivência, o podcast da Rádio Brasil de Fato. Ao longo dessa temporada, a gente vem tentando fazer o que nem sempre faz no noticiário: ligar os pontos entre o colapso climático, política, território e quem de fato está na linha de frente dessa história. E eu sou Juliano Medeiros, historiador e diretor do Instituto Futuro. Muita coisa já passou por aqui e cada conversa que a gente fez foi puxando um novo fio. Da transição energética até a fome, da Amazônia até o desmatamento. Então, se você está chegando agora, aproveita para voltar nos episódios anteriores do seu tocador de podcasts e acompanhar a história que a gente está contando. E nesse novo episódio, a gente entra numa dimensão que atravessa tudo isso, a realidade dos povos indígenas frente ao colapso ambiental. E mais do que falar sobre os povos tradicionais, a gente quer ouvir. Porque se tem uma coisa que essa temporada deixou clara, é que os caminhos para um futuro possível já estão sendo construídos, mas quase sempre por quem já foi historicamente silenciado. E quando a gente fala de justiça climática, falar em protagonismo indígena não é gesto simbólico, é um ponto de partida. A convidada de hoje é a Shirley Pancará, que é antropóloga, pesquisadora e uma das principais vozes indígenas no debate político e climático aqui de São Paulo. Ela defendeu uma tese de doutorado poderosa que trata do território como cosmos vivo e da luta por existência como forma de proteger a vida humana e a vida não humana. Shirley, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje no Manual de Sobrevivência. E para começar, a gente já vai te fazer uma pergunta de cara. Nós sabemos que há indígenas vivendo em contexto urbano, em grandes cidades, em territórios demarcados, em territórios que estão em luta por demarcação. Como é que as múltiplas realidades dos povos indígenas se cruzam e são afetadas pela crise climática? Pergunta simples para a gente começar. Bem-vinda, Shirley. Gratidão. Nós temos uma diversidade de povos indígenas, que muitas vezes isso não é nem visto. Você imagina se os indígenas que estão nas aldeias, as pessoas têm dificuldade para imaginar. As pessoas às vezes falam para mim assim, eu tenho uma aldeia que fica lá no Pico do Jaraguá, sem entender que além dessas aldeias tem tantas outras em São Paulo. E temos a realidade dos indígenas em situação de contexto urbano e temos aí por volta de mais de 200 indígenas que vivem em situação de rua. O que é que os indígenas em situação de contexto urbano estão fazendo fora do seu local onde foi enterrado o seu umbigo? Porque certamente naquele local lá, com tanto de degradação, com tanto de espoliação de terras, se fez necessário sair daquele lugar para ir para esse, que é território indígena também, que o Brasil é território indígena, então nós estamos circulando pelo nosso país, né? A diferença aqui é Pancará. Pancará é do bioma Caatinga. Eu vivo em São Paulo, no bioma Mata Atlântica, há 26 anos. Eu enterrei meu umbigo lá na Caatinga. E estou aqui nesse lugar que eu fui acolhida, que eu me sinto bem, que eu fui bem recebida e em contexto urbano. Vim por uma diversidade de situações, cheguei aqui, fui trabalhar como empregada doméstica e uma série de coisas aqui, de ações dentro de São Paulo, né? Então, os territórios indígenas, para quem vive em contexto urbano, a crise climática afetou e afeta o interesse das pessoas nas terras indígenas, que são terras cuidadas por nós, honrando a memória dos nossos ancestrais, porque nós sabemos que ela é importante para nós. Nós temos ela como nossa mãe e não como uma propriedade. É tanto que eu trago uma parte sobre a questão até do próprio falar terra. Quando as pessoas falam, minha terra. Aqui é minha casa, aqui é a minha fazenda. Sim. E nós não costumamos falar isso, porque nós somos da terra, né? E por entender isso, que a terra nos gestou, a gente compreende que tem que deixar as nascentes, deixar os rios, os animais e tudo preservado. E é isso que a gente salvaguarda em memória dos nossos ancestrais. É a prova de que dá para viver em harmonia com a natureza tranquilamente, né? E aproveitando, falando de contexto urbano,
o Jaraguá acabou de ser demarcado numa conquista extremamente histórica e as pessoas realmente não têm essa conexão com a natureza aqui em São Paulo, né? Tudo concreto, buzina, barulho, poluição. E aí eu queria te ouvir mais sobre a importância da demarcação da terra indígena em contextos como São Paulo, assim, onde é muito concreto, onde tem também essa entrada e saída de pessoas que vêm, saem, povos indígenas, pessoas que vêm e estão querendo ser acolhidas aqui também, né? Então a importância dessa demarcação num contexto urbano, por exemplo. As aldeias, que nem você mencionou aí, a aldeia do Jaraguá, não é? Com tantos anos. A aldeia até Coaitu, ela era a única aldeia que estava ali, a demarcada, com 1,7 hectares, né? Então, para aquela quantidade. Hoje ela está com. Esse processo demarcatório, ela abrange o território de 520, né? 520 hectares, né? Porque vai até o outro lado do pico. Essa é a menor que tem no Brasil, essa aldeia, né? Agora, com essa ampliação, aí é possível a manutenção daquele espaço, daquele território, né? Quando eu trabalhava no CECIS, né, no Centro de Educação e Cultura Indígena, que eu fui diretora aí durante 8 anos, às vezes a gente tinha, para fazer uma atividade, a gente tinha que sair e ir buscar uma outra aldeia no litoral, porque você estava falando de técnicas de pescaria, técnicas na mata, mas não tinha essa mata ali naquele espaço para ir. Muitas vezes a gente tinha que montar aí uma excursão e sair para fazer atividade pedagógica em outra aldeia que tivesse um espaço maior. Então, quer dizer, muitas coisas ali ficava mais então, na fala, pela oralidade. Na prática, não cabia, porque quem conhece vai entender o espaço como ele é pequeno, como ele é restrito, como não tem ali um rio, uma nascente, para as práticas pedagógicas, que são a manutenção da cultura. Então, demarcar território é de suma importância e passamos esse problema no Brasil inteiro, né? É uma questão do Brasil inteiro, a questão da demarcação de terras, né? Se arrasta por anos, sempre foi, há muitos anos. É tanto que nós estamos aí, depois da pós-colonização, 525 anos, e desde lá do começo, essa dificuldade, ela sempre existiu. Gente, estávamos nas terras da gente, dali foram tirados muita realidade, por exemplo, dos povos indígenas do Nordeste, que foram tidos como faziam parte da cultura popular do Nordeste, mas não como povos indígenas. Aquelas pessoas foram tiradas ali dos aldeamentos e colocadas, ficaram à beira das estradas, as ruas. E depois, com o tempo, eles retornam a essa busca pela etnicidade e a territorialidade. No caso do meu povo e outros povos indígenas que tem lá na região. Então, se espalharam, porque os aldeamentos, eles foram tomados ali. Até me perco qual foi a data, está na minha tese, né? Mas esqueci exatamente a data. E isso acontece no Brasil inteiro. E São Paulo é uma máquina de moer gente. É um lugar legal. É um lugar que eu vim... Não posso falar que... Aqui eu tive minhas 2 filhas, não é? Eu estudei aqui, essa graduação, pós-graduação, né? O ensino médio fiz lá em Pernambuco. Mas é uma máquina de moer gente do corre, né? As pessoas correm 24 horas, né? E essa vida, muitas vezes, corrida, dificulta as classes populares de dar as mãos junto também para que possamos salvar o planeta. Né? Os povos indígenas que estão em contexto urbano. Nós estamos numa casa, do lado de uma casa de um não indígena, do outro lado da casa de outro de não indígena, né? Com culturas totalmente diferentes. Muitas vezes, até quando a gente vai fazer a nossa própria cultura, é olhado um pouco diferente, né? O que será que ela está fazendo, né? Até eu bato o maracá, às vezes eu tento bater o maracá e tento bater bem baixinho, para os vizinhos não ficarem fazendo uns conceito, sei lá do que, né? Eu bato bem devagarinho, quero dar uma pisada forte. Tinha parentes indígenas que estavam aí, por exemplo, ia adquirir uns apartamentos, e elas falavam, mas apartamento, como é que eu vou fazer meus rituais dentro de um apartamento, né? Olha. Então, como que eu vou cultivar minha medicina tradicional? Como que eu vou cultivar meus cantos e danças? Como que eu vou preservar? E tudo isso está dentro das questões ambientais, porque quando eu tenho o apreço pelo meu canto, pela minha dança, pelo bater do maracá, pela minha soberania alimentar, eu estou falando de questão ambiental.
fundamental. Sim. Sobre isso, Shirley, é importante que você está falando, porque você está falando um pouco de como que os povos indígenas vão sendo invisibilizados também na nossa sociedade, né? Óbvio que em termos quantitativos, em termos numéricos, também resultado do genocídio que foi produzido ao longo dos séculos, hoje os povos indígenas são considerados uma minoria, entre aspas, no Brasil, né? Agora, essa invisibilização dos povos indígenas, ela é feita de muitas formas. Uma é essa que você está mencionando, que é uma autocontenção quase. Nossa, mas o que eu vou fazer? Será que a minha cultura vai ser bem recebida nessa comunidade? Será que a minha forma de viver vai ser bem recebida nessa comunidade? E quando a gente fala de crise climática especificamente, que é o grande eixo aqui do nosso programa, as imagens mais comuns que vêm à mente da gente são as cidades alagadas, né? A seca no campo impactando a agricultura, as ondas de calor. Quando a gente fala de crise climática, até a imagem sobre a crise climática que vem à nossa cabeça é o impacto dela sobre as cidades e eventualmente sobre o campo, sobre a produção agrícola. Mas ela também impacta quilombolas, indígenas, populações tradicionais. No caso dos povos indígenas, como é que você vê hoje que a crise climática vai impactando os modos de vida tradicionais? Como é que as mudanças no clima estão impactando, né, essa forma ancestral de viver com a natureza? Além que nós também, a maioria dos povos indígenas que estão fora do seu território a qual enterramos o umbigo, nós também vivemos aí nas periferias. E as periferias são as mais impactadas com essas questões climáticas, né? Quando o problema vem, ela afeta ali as periferias, né? As periferias ficam distantes dessa realidade do cuidado, né? Com a periferia. E afetar as crises climáticas afetam os territórios, afeta o território pelo próprio ar, pela própria questão da mudança de clima. Hoje você tem um clima que você sabia dizer exatamente, agora nós estamos no período de chuva, então nós vamos poder plantar, porque esse período aqui, porque daqui a 3 meses vai começar vamos começar a colher, né? Que ali já começa. Então, já tem uma preparação baseada na cosmologia de uma plantação baseada no clima. Mas se o clima ficou todo desordenado, se o clima foi afetado, e ele afeta de uma forma geral, então por isso que a gente fala, o que o bioma Caatinga preserva, isso também se reverte para os outros biomas. O que o bioma Mata Atlântica preserva, se reverte para todos. Então, não pensar só isolado, pensar que todos os biomas, eles precisam ter essa força atrás, porque o clima, o clima, é o ar, ele vai circulando, ele não tem um limite. O ar não tem limite, assim como a poluição não tem limite. Aquilo que tu queima na cidade, ela pode, depende da tua queimada na cidade, do quanto é poluente aquilo que você faz ali, ela vai para a aldeia com muita facilidade. Isso afeta as plantas, as árvores, que nos dá os frutos, as abelhas e toda a nossa existência dentro da comunidade. Então é complicado isso, mas é o que acontece e que muitas vezes tem que pensar fora disso, né? Tem que pensar fora do que é só local e do que essa degradação pode afetar um todo e dificultar nossas vidas e os povos indígenas que mantêm a biodiversidade, mais de 80% da biodiversidade do mundo, né? É o desafio de descolonizar os nossos pensamentos, né? Entender que as coisas não são como as regras estão há muito tempo aí. As pessoas esquecem que existia um Brasil antes de tudo isso, né? E ainda falando sobre essa invisibilização, os povos indígenas falam há séculos uma coisa que a ciência tá batendo agora, mas ainda muito depois, né? Os povos indígenas já estão falando há muito tempo isso. E aproveitando também que tu é formada antropóloga, tive o privilégio de estar na sua defesa de doutorado, foi lindo. Eu queria muito pedir para tu trazer uma definição que eu achei muito bonita, e eu acho que quem tá ouvindo a gente merece ouvir também, que é esse conceito de território para os povos indígenas, e também sobre como a ciência está atrasada e como ela tem essa dificuldade de validar o conhecimento ancestral, sabe? Essa dificuldade de... Tem um vídeo, por exemplo, do Castanhari, que viralizou super, que mostra o saneamento básico na Europa, e o pessoal estava sofrendo com
praga, com doença, com tudo. E aqui os povos indígenas tinham um super de um sistema de saneamento básico. Tinham Assim. resolvido o problema já, né? Então, e isso prova como... E aí a ciência vem hoje falando, não, vamos desenvolver um sistema... Às vezes, se ela olhasse para trás, né, entendesse esse caminho que já foi trilhado, a gente estaria muito mais para frente, né? E eu queria ouvir mais sobre essa dificuldade da ciência e sobre esse conceito tão lindo de território que vocês têm. Eu trouxe essa minha tese, eu quis discutir, trazer e reafirmar que para se ter o processo de territorialidade, de etnicidade, precisa observar os cosmos, né? Precisa estar de acordo com os cosmos, precisa estar de acordo com rios, com os locais sagrados, com os nossos museus ao céu aberto, que não é esse fechado, né? Tô falando de uma pedra, nosso museu, que é diferente. Nós estamos falando de um centro cultural que não tem paredes. E trouxe isso para dentro dessa tese, né? Para entender que antes de chegar um processo da jurisprudência, termo lá legal, identificação, homologação, ele precisa respeitar todo esse local, toda essa base, todos esses saberes que a gente aprende. Um olhar para a lua, você olha para a lua e fala, tá, o tempo... Vai ser um ano, olha, um ano não vai ser tão legal. Você olha, você vai fazer uma peça de barro, você olha para uma lua e fala, só tenho que fazer na lua nova, não posso fazer em outra. Não precisa ter pressa. Sim. A pressa foi a pressa que nos colocou no local que nós estamos hoje. Essa correria, essa pressa. Eu sei que muitas vezes se faz necessária essa pressa, mas temos que entender que o ponto que nós chegamos foi por essa pressa. Nos apressamos muito. E aí, trazer o corpo. Então, o corpo, o meu corpo, ele é um território. Ele é um território material e imaterial. Assim como o território da comunidade, o território físico, que tem o material e o imaterial. Então, esse corpo produz, esse corpo é território. Então, eu trouxe isso sobre o corpo, né, que... Quando a gente fala de território, dessa parte de território, muitas vezes ele está só atribuído à parte, assim, terra. Você não entende que seu corpo ele é um território. Tudo que você tem ali, que você aprende, tudo que eu trago da minha casa lá em Pernambuco, que vou aqui hoje, eu olho para minhas panelas de barro, eu olho para o meu maracá, eu vejo, eu tenho que fazer isso. Olha, eu tenho que separar o lixo. Porque eu tenho que mudar, eu tenho que ressignificar algumas coisas, né? Eu não tô podendo fazer as mesmas coisas que eu faria na minha casa lá em Pernambuco, mas eu posso fazer outras coisas dentro daquele quadrado que eu moro hoje. E algumas coisas que eu posso contribuir. Então, eu posso contribuir, vou separando ali o lixo, vou dando um descarte para gordura, para o óleo utilizado, uma série de coisas que eu posso ali estar contribuindo, os jardins de chuva que eu faço em frente à minha casa e tal, e vou fazendo isso. Então, entendendo que este corpo, ele é um território. Então, se esse corpo é um território, ele produz, ele reproduz, ele contribui com toda essa questão enquanto mundo. Muitas vezes nós temos entendido a relação do corpo, que é por isso que muitas pessoas vão buscar em outros lugares uma cura, não é? Uma cura pelo que vem pelo corpo de outras pessoas, né? Sem entender que seu corpo também ele cura, porque seu corpo ele é um território importantíssimo, né? Então, e por isso que muitas vezes também esse corpo é violado, violentado, por não compreender a importância dele enquanto território sagrado. Eu amo esse conceito. É interessante você falar sobre porque, claro, na percepção não indígena, né? O território ele é visto, em geral, como um espaço da onde você pode dispor para retirar coisas. Produzir e você tira, né, o ouro, você tira as terras raras, você tira a madeira, você tira a água, você tira os alimentos, que são plantas, né? Sim. Então o território, na nossa visão não indígena, né, ele é sempre tomado como um espaço de onde você tira coisas, nunca onde você está integrado. Cuida também, né? O cuida, exatamente, né? E aí sobre isso, a gente está vivendo um momento agora, né, Sheila, em que está se falando muito sobre transição, sobre por onde que passa, para a gente ter um outro modelo, etc. e tal. E a luta dos povos indígenas está no centro desse debate, na medida em que boa parte do que o mundo não indígena vê como fonte de recursos, seja para financiar a transição, seja para financiar o combate à desigualdade do país, etc., está em territórios indígenas, né? Ou, se não em territórios propriamente indígenas demarcados,
mas em áreas importantes de preservação, como é o caso da Amazônia, né? Agora se debate tirar petróleo na Amazônia. No governo anterior se falou muito sobre mineração em terras indígenas, né? Então, tudo isso para que eu queria que você comentasse um pouco. Nós estamos num momento em que o território está no centro da disputa de para onde vai essa transição, né? E se vai ter transição ou não vai, né? Nós vimos agora com a taxação de 50% das exportações no Brasil pelo governo dos Estados Unidos, o sinal que eles deram de que se o Brasil entregasse as terras raras, as chamadas terras raras ou minerais críticos, quem sabe o problema do tarifaço podia se resolver. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente como os povos indígenas estão se vendo também nesse contexto, porque não é uma luta que, digamos, é uma luta de não indígenas contra não indígenas, porque há, obviamente, pessoas não indígenas que são aliados dos povos indígenas para garantir demarcação de território, para garantir uma outra concepção da relação com a natureza, mas o lugar onde acontece essa disputa na prática, A linha de frente. a linha de frente é o território, né? Então, como é que o movimento indígena, estou pensando mais em termos Brasil, até mesmo internacional, que eu sei que você também acompanha, né, conhece muito a dinâmica do movimento indígena mundial, como que o movimento está se vendo nessa disputa, quer dizer, que alianças ele tem formado, como que ele pensa as táticas para poder não ser um ator que só vê essa disputa acontecendo e incidir nessa disputa mesmo e poder influenciar seus rumos, né? Essa é uma situação, um problema também que eu vou dizer que há muito tempo, né, que tem. Então, o agronegócio, especulação imobiliária, é o interesse de passar linhas férreas dentro dos territórios, é uma série que, se a gente for listar aqui os interesses que o capitalismo tem em relação às terras indígenas, elas são... Passaríamos aqui um bom tempo, tempo discutindo sobre isso, né? E é tão difícil até de dizer e de se sentir muitas vezes angustiada de ver que muitos casos, por exemplo, continuam acontecendo. Mesmo nós ocupando tantos espaços tendo um pouco mais de voz para discutir, para elaborar projetos de leis. Isso ainda acontece mortes o tempo inteiro pelos guardiões da biodiversidade que têm suas vidas ceifadas porque estão defendendo território. E isso tem gerado todo esse impacto tanto para a comunidade quanto para essas políticas públicas, que é uma necropolítica, que não atende às necessidades dos povos indígenas. Vamos pensar aí, quantas pessoas tem lá dentro de um parlamento e que precisa votar e sabemos que é pela aprovação da quantidade de pessoas. Quantos dos nossos tem lá? Consegue combater o interesse do agronegócio? Não consegue, né? Mas aí vem uma COP, que aí dá a oportunidade de levar as demandas, de reivindicar, de falar de igual para igual, tudo que está acontecendo dentro dos territórios. É preciso levar o que está acontecendo, porque quem está lá fora não está entendendo o que as pessoas estão passando dentro do território, que vai além de uma série de coisas, né? Vai além de tantas coisas que as pessoas possam imaginar, porque muitas vezes as pessoas também noticiam. Aconteceu uma coisa ali na aldeia. Aconteceu... Às vezes nem noticiam os crimes que acontecem dentro das aldeias, né? Da agressão desse agronegócio, da questão aí do envenenamento dos rios para extrair o garimpo. Isso não é noticiado o suficiente. Aqui, né, Shirley, se me permite, a última grande notícia que nós tivemos, além dos conflitos que toda hora estão aí recheando as manchetes dos jornais, telejornais, foi a fome no povo indígena Yanomami, lá em Roraima, que chocou o Brasil logo no começo do governo Bolsonaro e que revelou para o Brasil que o governo Bolsonaro tinha um projeto de morte, né, de extermínio mesmo dos povos indígenas, né, porque deixou aquela população completamente desguarnecida de qualquer amparo. Quer dizer, não precisa chegar naquele ponto para a gente perceber as violências que vocês enfrentam, né? Sim, mas acompanhar a mídia, como o Tapajós de Fato, é um jornalismo que eu gosto de acompanhar bastante. É traumatizante ver o quanto isso acontece com uma certa frequência, mas é muito importante também para entender que não é uma situação pontual, né? Não é quando aparece na Globo, quando aparece no SBT que está acontecendo, né? É uma violência
como a gente fala aí, milenar. Não, que eu fui ruim de conta agora. Mas pelo menos secular. Mas sim, extremamente pelo menos. prejudicial. E conforme a ciência avança, ela vai vendo que aqui, na verdade, era muito povoado, né? Tem um mito de que, tinham poucas pessoas aqui, mas na verdade tinham milhares de pessoas aqui, né? Como a ciência vem vendo. Isso é muito importante, né, Ju? E agora, Shirley, retomando um pouco, você mencionou o tema da COP, né? Tem uma grande expectativa em relação à COP que acontece no Brasil. É a primeira COP que nós temos na Amazônia, depois de várias COPs que aconteceram em países não democráticos. Há uma grande participação, expectativa de participação da sociedade civil, dos movimentos sociais nessa COP. A gente vai ter a Cúpula dos Povos, que é um evento importante, que os movimentos sociais estão organizando. Vamos ter outros espaços auto-organizados do movimento indígena e da sociedade civil não indígena brasileira. Mas eu queria que você falasse a sua expectativa. Nós temos pela primeira vez um Ministério dos Povos Indígenas, né? Temos aí pelo andar da carruagem uma mudança de postura do governo brasileiro em relação ao que a gente viu no governo Bolsonaro, no governo Temer, né? Já temos aí algumas terras indígenas demarcadas nesse governo, aquém do que seria ainda necessário, mas são 12, se eu não me engano, que já foram demarcadas e tituladas até agora, se eu não erro a conta. A sua expectativa para a COP, os povos indígenas vão conseguir ser ouvidos na COP, vamos ter espaços. Quer dizer, a gente sabe que dentro da estrutura oficial da COP, que é um evento da ONU, não é um evento do governo brasileiro, há limitações para que essas vozes sejam ouvidas, mas você percebe que, pelo menos no caso do Brasil, há espaços sendo criados para que vocês possam falar na COP? Sim, você trouxe aí essa questão do governo Bolsonaro, quando ele disse que não demarcaria nem um centímetro de terra, isso tirou o nosso chão, né? Sim. E a gente vê, por mais que seja um número ainda pequeno, mas você vê um caminho, tem alguma coisa do que uma fala daquela, de dizer não demarcarei nem um centímetro de terras, né? Sim. E promover toda essa questão dessa especulação dentro dos territórios, essa mineração. Então a gente vê, sabemos que o espaço da COP, por exemplo, é um espaço que não vai caber, por exemplo, todas as vozes que tanto sofrem com a diversidade, porque nós somos 305 povos indígenas, no Brasil. E ainda, nós temos 305 povos indígenas e muitos do mesmo povo estão em outras várias localidades, tá entendendo? Eu tenho um povo, por exemplo, que é lá da Serra do Arapuá. Lá na Serra do Arapuá. Tem Chapada, tem o Agreste e o Sertão. Por conta de ser na serra, ele muda desses climas. Aí já temos uma comunidade que mora lá mais próximo do Rio São Francisco, que é o Serrote dos Campos. Então, quer dizer, precisaria, se fosse para atender e coubesse, nós iríamos demandar anos para tentar fazer isso, porque teria que ter uma liderança que viesse da Serra do Arapuá, uma liderança que viesse da aldeia de Serrote dos Campos. Aqui, por exemplo, com os Guarani, nós temos Guarani no Jaraguá, tem quantas aldeias nós temos no Jaraguá, né? Nós temos um território indígena Jaraguá, mas deve ter umas 7, 8 aldeias, né? Cada aldeia ali tem sua organização, é do mesmo povo, mas tem sua liderança, sua organização. Então, para atender, olha o quanto de pessoas nós precisaríamos levar para, de fato, dar voz. Mas as pessoas que vão estar lá representando são pessoas que estão aí à linha de frente. Nós temos o primeiro Ministério dos Povos Indígenas, que foi um ganho muito grande para nós, demorou 523 anos, né? Que foi em 2023. 2023. 523 anos para ter um Ministério dos Povos Indígenas com protagonismo indígena, para ter uma presidenta da FUNAI. Sabemos que difícil. Eu estive lá o primeiro ano, na pasta da Coordenação Geral de Promoção a Políticas Culturais, e vi o que é difícil você chegar ali. Não foi uma coisa que foi reativada, e aí as pessoas já tinham um modelo antes de como seria, não. É a primeira vez que nós estávamos naquele espaço ali, tentando trocar o pneu do carro com o carro andando. E acredito que essas vozes que irão estar lá na COP são vozes que têm conhecimento e que vão levar a fala dos povos indígenas. Mas, lembrando que, por o espaço, eu acredito que não vai conseguir comportar toda essa diversidade que eu te falei, essa população de povos indígenas, vai ficar pessoas que gostariam de dizer, meu território está assim, está acontecendo isso aqui, e não vão conseguir dizer. Não vão conseguir. E dá para entender, até dá para entender, porque é um espaço com uma diversidade governamental, é um espaço
pequeno para a diversidade de necessidade nossas. Então, vai ficar assim, pessoas que gostariam de ter dito. Já ouço pessoas dizendo, não vou conseguir ir, mas gostaria de levar isso. Então, a gente sabe que tem muitas coisas, mas sabe também que pessoas que irão para lá, elas irão levar as propostas de defesa e de salvaguarda do território, porque é lógico que as pessoas vão levar a proteção do meio ambiente, vão levar a proteção. Ninguém vai para lá para a COP para não levar da questão de demarcação de terras, para não levar a defesa do território, para não levar o combate contra a violência dentro do território por conta dessa influência, dessa intrusão de não indígenas dentro do território, justamente porque tem interesse em explorar o território. Por que esse interesse de explorar o território? Porque os deles já não servem mais, porque já exploraram tanto, não sem respeitar a cosmologia, porque você precisa ter um tempo que você planta, um tempo que você deixa a terra descansar. Onde que o capitalismo vai ver isso, que terra precisa descansar? Não vê, porque não entende a terra como é importante. Então, quer dizer, as pessoas que vão para lá, elas vão levar porque elas têm competência para discutir sobre essas questões, têm ido para fora do país, discutido sobre essas questões ambientais. Está aí o Ministério dos Povos Indígenas, a própria APIB, que as pessoas podem acompanhar também, que traz informações diárias sobre a realidade dos povos indígenas, e a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a qual eu sou da assessoria política. Amiga, né? Sim, grande eu sou da assessoria entidade. política da amiga. Aliás, se você quiser saber mais sobre este e outros temas, você sabe que além do Manual de Sobrevivência, você também pode acessar o site do Brasil de Fato e da Rádio Brasil de Fato também, quer dizer, toda a programação da Rádio Brasil de Fato, que está disponível no YouTube, e os materiais, conteúdos do Brasil de Fato, que é uma referência do jornalismo crítico independente no Brasil, www.brasildefato.com.br, e lá você vai ter mais informações sobre a luta dos povos indígenas, dos camponeses, dos ribeirinhos, dos quilombolas, todo o nosso povo que está na luta resistindo contra o massacre promovido há mais de 500 anos. Não é isso, Gabi? É isso, Ju. Eu queria aproveitar que tu mencionou a PIB e lembrar que recentemente a PIB lançou a NDC indígena, né? Eu queria muito saber a sua opinião, se isso pode, por mais que a COP tenha essa limitação que a gente comentou agora, se a NDC indígena pode ser mais uma ferramenta para educação, por exemplo, para conscientização, porque ela reitera a importância dos territórios indígenas no combate da crise climática, né? E aí eu queria entender, né? Ouvir mais sobre a importância dessa NDC nesse debate da COP30, se ela é aproveitável, se ela é mais simbólica. Tudo que os povos indígenas trazem e a PIB, dentro da PIB, vem de territórios, né? Vem de territórios porque a PIB é formada pelas as organizações de base. Olha aqui, por exemplo, nós temos a Arpim Sudeste, que representa aqui o Sudeste, nessa parte do Sudeste, de abrangência de São Paulo e Rio de Janeiro, e a Comissão Guarani-Vurupá, né? Então, aí tem Conselho Terena, tem Arpim Sul, tem Apoime, tem Coiabe. Então, quando sai uma organização de combate, de defesa dentro da PIB, são tiradas ali pelas bases, são levadas por essas organizações de base. Então, que é válido, é importante, e que as pessoas vão levar. Até o acesso que as pessoas vão ter, e mesmo que não tenha, as pessoas vai ter um espaço da aldeia. E aí, ali mesmo aquelas pessoas, por exemplo, que não vão ter acesso a salão tal, que sabemos, tem limitações, né? Sim, sim. Tem lugar que você tem que ter o passaporte para entrar, né? Então, você vai entrar ali? Não, mas você vai estar ali defendendo. Quando a gente vai, por exemplo, para os ATL, os acampamentos de terra livre, às vezes a gente ficava lá dançando horas e horas. Já cheguei a dançar na chuva, mas o chucuruco, nós ficamos lá, e eu dançando lá na chuva, esperando algumas lideranças que foram lá dentro. Então, quando eles entraram, eu me senti representada. Porque eles não iam chegar lá e não iam entrar e iam fazer um desserviço, né? Sim. Nós estávamos ali tantos dias no acampamento, dormindo em barraca, passando um perrengue terrível. Eu não acredito que uma pessoa poderia entrar lá porque eu não entrei, eu não iria me sentir representada. Eu fiquei aguardando lá na chuva, mas o povo dançando, pisando toré, a chuva foi embora e nós continuamos dançando, esperando as lideranças que entrarem. Então, mesmo assim, vai acontecer em alguns espaços, né? Alguns espaços, algumas pessoas vão poder entrar, outras pessoas não vão poder entrar. Mas aí é importante que a gente tenha esse diálogo que nós temos, né? Alinhamento. Esse alinhamento, para que aquela pessoa leve aquela proposta. Olha lá, vamos discutir isso aqui, você poderia ver, está acontecendo isso. O meu território está lá
o território que eu não alcancei, que eu não fui. Naquele tá acontecendo isso. Eu só posso saber isso quando as pessoas passarem essa informação. Por isso que eu sempre acho que os acampamentos Terra Livre, eles são um grande doutorado para mim. Porque ali eu consigo manter contato com tantas etnias indígenas, às vezes etnia que eu nem imaginava que existissem. E realidades de território. E ali eu construo toda uma ideia nacional de política para os povos indígenas, baseado nisso. Porque eu ali chego, termino as agendas que eu estou ouvindo daquelas pessoas. Eu ainda à noite, eu ainda circulo, vou ali com as pessoas, eu ainda vejo ali, tem um ali com a fogueirinha, eu vou lá e pergunto uma coisa e vou adquirindo conhecimento. Então, é isso que a gente pretende se reunir em Belém para nesse espaço que a gente possa dialogar e chegar a isso. Então, pode ser que algumas coisas fujam ali do que a gente almeja, mas o que a gente propõe é que isso seja favorável aos povos indígenas. O ATL, só para contextualizar quem está ouvindo a gente, é o acampamento Terra Livre, né? Um dos maiores encontros dos povos indígenas que acontece todo ano em Brasília. Inclusive é aberto, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá conhecer, ouvir. Tem palestras incríveis, artesanatos maravilhosos, manifestações culturais incríveis, eu super, super recomendo. Eu vou desde 2022, eu sou fã. É um grande aprendizado para quem não é indígena, né? Sim. É um encontro, né? Também porque tem essas realidades. Imagina, se a gente fala de diversidade regional, né, no Brasil como um todo, também existe diversidade regional dentro dos povos indígenas, né? Eu queria que você comentasse com a gente, Shirley, porque quem acompanha a luta dos povos indígenas como a gente, sabe que não tem só uma trincheira de luta. Claro que a demarcação de territórios para que os povos indígenas possam viver suas formas ancestrais de vida, tradicionais, é a bandeira número 1, né? Mas há muitos outros ataques, né? Mesmo territórios que já são demarcados são objeto de invasão permanente de não indígenas, tem toda a pressão da mineração ilegal dentro dos territórios indígenas. Tem, às vezes, conflitos até mesmo entre pontos de vista diferentes que existem dentro dos povos indígenas, né? Queria que você comentasse para a gente, assim, numa hierarquia de prioridades, né? Se a gente pudesse listar, assim, 3 grandes lutas que o movimento indígena tem hoje no Brasil, né? Quais seriam assim, o programa do movimento indígena, ou seja, as prioridades de luta do movimento indígena, se a gente fosse pensar que ano que vem tem eleição para presidente da República, e a gente fosse entregar uma carta para cada candidato a presidente da República pedindo compromisso claro deles em relação à luta dos povos indígenas. Quais seriam as 3 prioridades para poder realmente garantir que a paz e a tranquilidade possam imperar, né, nos povos indígenas que já sofreram tanto com 5 séculos de genocídio e perseguição no Brasil? Ainda reforço que a prioridade geral, mãe, é a demarcação de terras, né? Porque se não tem uma demarcação de terras, eu não tenho como, por exemplo, uma educação de qualidade. Eu não tenho como ter uma saúde específica que leva em consideração os saberes, sim, academicistas, mas em consonância com os saberes dos nossos sábios, dos nossos mais velhos, né? Que é esse encontro que a educação também faz e deve fazer sempre, a educação indígena faz. Educação indígena / educação escolar indígena. Então, esses andam junto. Mas, para pedir umas cartas aí, vou mandar umas cartas, peraí. Eu diria para você assim, A primeira demarcação de terras, ok. A primeira demarcação de terras, essa nós vamos mandar, né, para todo mundo. Primeira, isso, desintrusão. Desintrusão, olha como isso é importante. A gente está falando de demarcação aqui, mas tem o problema da desintrusão. Explica para o nosso ouvinte o que é a desintrusão, que isso é muito desintrusão importante. vem do intruso, né? Tem alguém intruso lá dentro. Tem um intruso dentro do território, né? Que se diz lá que teve aquela posse da terra, né? As grilagens aí. E com isso tá naquele território. Demarcado já, ou seja, mesmo depois de demarcar, sim, ainda tem o risco, a ameaça de alguém ir lá e invadir aquele território. Como tenta fazer o marco temporal, né, por exemplo. Exatamente. Então a desintrusão é tirar as pessoas de dentro do território. Sim, o marco temporal, que você poderia dizer assim, nossa, Constituição Federal, mas como, né, uma causa pétrea, como é que pode uma coisa e alguém cria uma ideia e ainda faz
a gente ir às ruas, que nós poderíamos estar indo às ruas para salvar o planeta, Sim. para cuidar da vida também de não indígenas, porque quando nós estamos preservando território, nós estamos preservando para uma nação inteira, não é só para povos indígenas. Sim. Aí a gente tem que ir lá lutar pelas nossas vidas. Então, aí já entra aí uma cartinha contra o desintrusão contra o marco temporal, contra várias necropolíticas, essa da questão do licenciamento ambiental, né? Porque se você está dizendo que você vai abrir, até que ponto você vai abrir um licenciamento ambiental dentro das terras indígenas? Alguém não vai chegar lá e vai dizer, eu não quero, tem um ouro dentro daquele rio. A criatura, ele vai chegar lá e vai dizer que ele não vai mexer naquele rio? Ele não vai falar isso, ele não vai, lógico que o desejo dele é do ouro, por isso que eu tenho tanta raiva quando alguém fala assim, vamos fechar com chave de ouro. Eu digo, não fala isso, que ouro é Fechar galinha. com chave de ouro. Fechar com chave de ouro, não fecha com chave de ouro, em nome dos encantados de luz. Vamos fechar com chave de sementes, Sim. porque sementes, ela brota, ela dá vida, semente é vida, semente, né? E aí, pensar nisso, nesse licenciamento, até que ponto vai esse interesse. Então, barrar todas essas necropolíticas que estão postas aí e que afetam diretamente os nossos territórios, causam a morte dos nossos povos indígenas, causa essa desigualdade, toda essa confusão dentro das comunidades, né? E aí tem a violência contra os povos indígenas, levaria uma carta para que se fosse averiguado, acompanhado, de fato, a vida dos povos indígenas, que têm suas vidas aí ceifadas com tanta facilidade para os não indígenas. E que muitas vezes, como você trouxe aí, esses conflitos aí, esses conflitos ou ambientais ou conflitos de interesse, eles também podem gerar racha entre até os próprios povos indígenas, porque até a gente fica em conflitos cognitivos, né? Conflitos cognitivos não são culpa dos povos indígenas, é culpa da colonização, né? Culpa da colonização que impõe uma ideia dentro dos povos indígenas, e aí, às vezes, há essas algumas divergências, mas que essas divergências, elas não chegam nem perto do interesse do capitalismo, do agronegócio tem em relação aos povos indígenas e às terras indígenas. E aí eu listaria para você outras demandas, já que você quer que é para a gente listar, então vamos lá, vamos mandar para o município, para o estado federal, para todo mundo, né? Demarcação de terras, vamos colocar lá na caixinha do federal, né? Porque é competência do federal. Então vamos ver outras demandas que nós podemos. Então vamos pensar aqui em São Paulo, por exemplo, por que a gente não coloca para frente aí, por exemplo, o Cinturão Verde Guarani, que é um cinturão verde que vai preservar a Mata Atlântica. Nós estamos preservando a Mata Atlântica, para mim, povo indígena, para vocês, não indígena. Então, por que isso? Nós estamos preservando uma soberania alimentar que não mata. Porque se você quer matar a fome, você não pode matar a pessoa para matar a fome. E os alimentos com agrotóxicos são alimentos que matam as pessoas lentamente, além de matar a terra. Então, o trabalho contra os agrotóxicos dentro das aldeias, contra a especulação imobiliária, porque veio o que aconteceu lá no Jaraguá, né? Algum tempo que nós... Não sei se vocês acompanharam, que nós tivemos lá da especulação imobiliária, derrubar árvores de tantos anos, com a ideia de dizer, vamos reflorestar. Gente, se uma árvore tem 100 anos, como que você vai derrubar uma árvore de 100 anos e você vai dizer que você vai reflorestar aquela árvore? Animais ficaram órfãos, animais morreram, nascentes foram soterradas, e aí foi um acampamento para defender um território contra a especulação imobiliária. Então, um dos projetos contra a especulação imobiliária. Contra o desmatamento, certo? Vamos falar assim, nós não barramos o progresso, não é barrar o progresso, a questão é que esse progresso não derrube as árvores. Então, se você está dizendo, vai passar uma linha no meio do território, quantas árvores nativas importantes de mais de 200 anos, de 400 anos, você vai derrubar para fazer aquele progresso? É preciso achar outro meio para fazer isso, porque dessa forma não dá. Dessa forma não dá para os povos indígenas, mas também não vai dar para os não indígenas. É preciso ter essa consciência ambientalmente correta de não colocar. Então, eu teria para listar para você aqui várias coisas, os projetos de lei, moradia para os povos indígenas, o cultivo com as abelhas nativas sem ferrão, porque assim, entender a importância delas, que você pensa que elas são tão pequenininhas, mas a importância que ela tem para as questões ambientais vai
tem uma dimensão muito grande. O reflorestar as comunidades, essa ampliação dos territórios indígenas, assim como promover os espaços da educação, da cultura, aldeias que não têm ainda escolas, que possam ter as escolas, aldeias que não têm UBS, que elas possam ter UBS, e que levem em consideração a conferência da saúde indígena e não de outra forma, de fora para dentro. A política tem que sair de dentro para fora. Sim. Muito bom. Sim. Acho que você mencionou uma coisa muito importante também, que eu reparei quando eu fui no ATL. Quando ir pro ATL é sair da bolha, né? Tipo, sair da nossa bolha de não indígena e se deparar com uma resistência imensa, com uma diversidade inspiradora. E eu fiquei chocada quando eu conheci lideranças indígenas que se consideravam bolsonaristas e muitas vezes contra o movimento indígena, né? Às vezes pela região, né? Tipo, lideranças que estão no centro-oeste ali, que tem essa questão do agro, às vezes o agro aborda, né, de uma forma até violenta, com ameaças, mas também com essas propostas de desenvolvimento. E aí, eu queria muito perguntar como o movimento indígena lida com essa diversidade de posicionamentos e com o indígena que às vezes se posiciona contra o movimento indígena. Eu vou falar... Quando a formiga fica a favor do inseticida, como Quando é a que formiga faz? fica a favor do inseticida, como a gente faz, assim. Ai, gente, eu não... Se eu ver uma formiga a favor do inseticida, eu não vou perdoar essa formiga, viu? Eu vou ter que dizer para ela e apontar. Acontece, por exemplo, como acontece com pessoas que, por exemplo, que precisam de uma melhor compreensão sobre os danos causados por você estar do lado que não favorece os povos indígenas, né? Às vezes, isso vem com a colonização, né? Isso vem com, como eu posso dizer, não é especulação, como que a pessoa vai ali e às vezes as pessoas vão lá e levam uma ideia, esqueci a palavra, então vou falar o contexto completo, né? As pessoas levam uma ideia de... Isso vai ser melhor. Vê só, como estavam tentando construir uma usina nuclear lá perto do território da gente, dos territórios indígenas, tanto território Puncará como território Tuxá e outros territórios que tem lá em Pernambuco, algumas pessoas lá da proximidade diziam vai gerar emprego. Uhum. Então, mas elas não compreendiam. E quem vai lá saber do que aconteceu em outros países? Quem vai ler? Quem vai ler isso? Quem tem acesso a estar lendo isso, entender isso, né? Às vezes acontece por achar que desse lado ali pode ser o lado melhor, pode ser o lado que favorece, mas geralmente eu nunca me encontro com pessoas desse tipo, né? Eu não abro espaço para pessoas que querem a nossa própria morte, né? Então não tem como, eu não abro diálogo, não tem como. As notícias estão aí, os celulares estão aí, é só pegar o celular e ler, e acompanhar, e entender o que é a necropolítica, o que ela pode fazer com o seu próprio território. Então, eu lamento muito a quem pode escolher esses lados, assim como tem a pessoas que estão em partidos, por exemplo, que não dialogam com os povos indígenas. Porque lá ficam lá buscando, chamando, venha cá, se candidate por aqui vai ter isso. E no frigir dos ovos vai ver, não tem nada daquilo, né? Mas acontece essa... aliciamento, poderia dizer? Aliciamento, né? Esse aliciamento dos povos indígenas. Eu acredito que é isso, porque a gente vem de uma educação tão forte, a gente vem de uma cultura tão forte. Não acredito que, por exemplo, isso esteja enraizado dentro do próprio parente. Nós somos ensinados pela cosmologia, nós somos ensinados pelos nossos mais velhos a paz, a amorosidade e ao cuidado, né? Então, o que está vindo extra para dentro desse campo dos povos indígenas, ele está vindo adoecido, ele está vindo danificado, ele está vindo baseado em outras frentes que eu nem sei que frentes seriam essas, porque não fomos ensinados a isso, não fomos ensinados a contradizer os nossos próprios direitos, nós fomos ensinados a permanecer a orientações dos nossos mais velhos, independente se você se encontre em contexto urbano, se você está em situação de rua, onde você se encontre,
você carrega consigo a cosmologia, a espiritualidade e os saberes dos nossos ancestrais, que é quem nos regem. Certo. Muito legal, Shirley. A gente teve aí alguns episódios recentes no Brasil de grandes acidentes ambientais, né? Tivemos um caso, sobretudo em Minas Gerais, né? Mariana, Brumadinho, mas também tivemos um vazamento de óleo que atingiu a costa brasileira. Tivemos, já alguns anos mais atrás aí, vazamento na Bacia de Campos. E agora tem um debate sobre empreendimentos de petróleo também na Amazônia, que é uma área altamente sensível. Isso mostra, né, Shirley, que tem uma mentalidade que é meio que atravessa ideologias, partidos políticos, visões de mundo, que é uma mentalidade que você mencionou aí, a palavra que mais é usada nessa mentalidade é o progresso, né? Ou seja, nós vamos sair daqui e vamos chegar num outro ponto melhor, e para fazer esse caminho daqui até o outro ponto melhor, sacrifícios têm que ser feitos, né? E aí se alagar, e aí se deslizar, e aí se mudar o clima, isso são meras consequências, né? Eu sei que não é assim que os povos indígenas veem esse processo, e obviamente essa mentalidade bate de frente com a noção de justiça climática, né? Se os povos indígenas pudessem mandar uma mensagem para quem ainda está aferrado, ali abraçado com essa ideia de desenvolvimento, de progresso, que ignora que é possível garantir bem viver, uma vida digna, confortável para todos, sem necessariamente ter que destruir tudo que está em volta, que mensagem seria essa? A mensagem que eu digo é que, ao invés de desenvolvimento, que seja feito um envolvimento. Opa, gostei, hein? Sim. Sim. Etno-envolvimento, puxando aqui pro meu lado indígena, né? Mas sem tirar fora as outras pessoas. Se eu vou fazer algo que vai passar ali na periferia, tenha um envolvimento com a periferia. O que vai ser danoso ali, né? Então, esse envolvimento. Então, envolvimento com as pessoas que estão ali. Porque não adianta você chegar e olhar... mais uma vez, nós não barramos o progresso. Não estamos barrando o progresso, né? Nós estamos querendo não a morte do planeta. Porque as pessoas estão se matando aos poucos. Vão se matar, o planeta vai se regenerar. Quando toda a nação morrer, o planeta, por si só, ela vai se regenerar. Então, Sim. se preocupem com suas vidas, preocupem com os seus, há de ter essa preocupação. E esse progresso, esse desenvolvimento... Olha, eu tenho visto, eu vi algumas coisas aqui. Eu vi... umas coisas... foi até feita uma pesquisa quando eu estava estudando na pedagogia sobre, por exemplo, o Rodoanel, né? O Rodoanel. Naquele momento eu não sabia nem responder, né, o que era. No mesmo tempo que batia na minha cabeça. Olha, mas o Rodoanel vai dar fácil para você chegar em tal lugar. Mas aí o quanto que algumas coisas teve lá, né? Foi ótimo, sim, tá ótimo. Se você chega fácil nos lugares, mas aí, o quanto que nós vamos ter de respirar? O quanto que nós vamos ter de ar, quanto que nós vamos ter de natureza. Porque nós estamos falando que ela vai estar lá, ela vai viver a vida, ela vai viver a eternidade, vai explodir, nós vamos morrer e vai continuar lá o progresso. Mas aí, não está preocupado com sua vida? Então aí dá medo. Aí eu sinto medo. Quando alguém não está preocupado com o seu próprio respirar, que você vai ficar tentando respirar, quando você vai estar doente, vai estar adoecido, você não está preocupado com isso. Então, é preciso encontrar uma forma... menos que tenha menos pressa para você chegar num lugar que dê bem para todo mundo. Nós precisamos sim fazer algo que facilite, mas também nós precisamos... Porque a gente facilita tanto. Mas veja só, eu pego ali um trem, um metrô, 5 da manhã, eu espero 3 para poder entrar. Sim. Gente, que tanta facilitação é essa que se faz? E eu vejo caras cansadas, a minha cara arrasada, cansada. Eu sonho no dia em que eu posso pegar um momento assim pra eu ir sentada num transporte coletivo. Então a gente tá lutando o tempo todo por um progresso, por uma facilidade, por uma... Não, vai facilitar a vida do pessoal, E cada dia nós estamos só se enfiando dentro do buraco. Sim. E tá dando mal pra todo mundo. Então tá dando mal pros povos indígenas e tá dando mal também pra quem tá embolsando dinheiro e não tá percebendo. Depois ele não vai poder comer o dinheiro. Não tá percebendo isso, não tá percebendo. Ah, não, porque eu posso viajar, não sei pra onde, vai pro outro país, que o outro país também tá... Sim. Tá
seguindo na mesma caminhada. Sim. Seguindo na mesma caminhada do Brasil, né? Com esses problemas. Então, é isso. É pensar em formas mais coerentes de envolvimento. Há de ter um jeito. A ciência, ela tá aí pra isso, né? As pessoas não vão lá, vão até voar pra Lua, não sei pra onde, pra tudo que é lugar. Ai, cria isso também. As pessoas não estão criando agora. Agora tem o IA, Inteligência artificial. Gente, vocês criam coisas assim que eu fico, nossa, que coisa fantástica. Por que vocês criam simples, isso e vocês não criam uma forma de salvar o planeta e a humanidade? Tem sim. Acredito que vai ter sim. É só pensar mais um pouquinho e dar credibilidade à ciência, mas a ciência é voltada à humanidade. Sim. Muito bom, Shirley. Muito bom. Você que está ouvindo a gente aqui, você está ouvindo uma liderança indígena puxando a nossa orelha, nós não indígenas, você que não é indígena, está ouvindo esse programa, está ouvindo esse podcast. Sim. Um justíssimo puxão de orelha, Sim. né? Porque a gente também naturaliza, normaliza, né, certas dinâmicas de desenvolvimento, entre aspas, né, que na prática cobram um esforço enorme da humanidade e do planeta, em termos de recursos naturais, de tecnologia, de investimento em ciência, e nem sempre, ou na maior parte dos casos, né, todo esse conhecimento, essa tecnologia, esses recursos não servem para melhorar a vida das pessoas, só para vender mais, para o capitalismo continuar lucrando e para minimamente mitigar o mal-estar que o próprio capitalismo gera. A Shirley está nos dizendo aqui. Sim. Poxa, por que eu tenho que ficar horas no metrô, né, para chegar em algum lugar, se eu poderia trabalhar perto de casa, resolveria o problema, sim. né? E isso tudo é uma aula que o conhecimento ancestral traz pra gente. E Shirley, a gente está aqui todo o programa, a gente termina o nosso programa, já estamos chegando ao final, fazendo o que a gente chama de página do Manual de Sobrevivência. É um manual de sobrevivência mesmo. Cada programa a gente está escrevendo um artigo, uma página desse manual de sobrevivência para que a gente também sintetize o conhecimento que os nossos convidados, as nossas convidadas estão trazendo aqui no nosso programa. Gabi, qual é hoje a página do Manual de Sobrevivência que a gente escreve ouvindo a sabedoria dos povos indígenas? Eu vou pegar um trecho da Shirley e colocar que não existe desenvolvimento sem envolvimento, porque eu achei genial isso. Achei muito bom. Não existe desenvolvimento sem envolvimento, né? E sem comprometimento de todos nós com o futuro do planeta, com o futuro das próximas gerações e das nossas também. Sim. Obrigado, Shirley, pela sua presença aqui no nosso bate-papo hoje. Gratidão, que maravilha, que papo legal. Agradeço muito. Valeu demais. Esse foi mais um Manual de Sobrevivência. A pesquisa e roteiro é de Janaína Maurer e Cauê Scarim, a produção é de Elô Macrini. No Brasil de Fato, a direção de podcasts é de Camila Salmásio, a coordenação de jornalismo é de Monize Ravena, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni e Marina Ortega. Segue a gente nas redes sociais, eu sou @JulianoPessol e a Gabi é @gabi.brasiliae. E também, claro, segue o programa no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito. E segue o @Brasil de Fato no YouTube e o @Rádio Brasil de Fato nas redes sociais. A gente se vê semana que vem. Até lá!